Salve, salve, galera! E aí, como estão vocês aí em qualquer lugar de Rondônia que você esteja? Nosso abraço geográfico, meu e do meu brother, o professor Rogério. É isso aí. Como que eles estão? Eles estão ligados na aula, essa galera atenta, professor Jorge, entendeu? Galera, gente boa, por isso que a gente está mandando esse abraço para essa galera, porque a gente sabe que essa galera realmente assiste a aula, pratica as atividades, então um grande abraço para cada um de vocês e também para os nossos professores aí presenciais, nossos amigos professores. Certo? Em aulas passadas, né, Rogério? Inclusive, eu falei, né, que das dificuldades que houveram no tempo passado na zona rural para se ter Isso aula. mesmo. É isso, lembra? Lembro, E eu falei claro. que hoje ainda existe essa dificuldade. Com certeza. Falei? Falou, professor. Que isso seja um motivador para esse aluno. Muito Não bem. esquecer da dificuldade que ele tem para assistir essas aulas. Isso É aí. isso, e que são aulas feitas mesmo com muito carinho, com muita dedicação, para que nosso aluno não deixe nada a desejar a qualquer estudante no Brasil, quiçá no mundo. Muito bem. É isso? Isso aí. Então, quando a gente passa, Rogério, por situações difíceis e a gente luta e a gente vence, é mais um motivo para a gente valorizar aquilo que a gente faz por nós mesmos. Muito bem, isso É mesmo. isso? Então, essa foi a reflexão do dia. Fechou. Valorize o seu tempo e o seu esforço. Muito bem. Vamos lá? Avançando, né, professor Jorge? Vamos lá na tela, vamos para a nossa aula 16.1, Rogério. É isso aí, professor. Vamos falar sobre globalização, migrações, que é a parte 1, que é a nossa primeira aula com essa temática. Vamos lá, vamos falar sobre migrações internacionais. Vamos falar sobre migrações por razões econômicas, barreiras e incentivos aos imigrantes e vamos falar sobre os refugiados. Muito bem. Bem, a gente sempre quer que os nossos queridos alunos alcancem habilidades em nossas aulas. Muito bem. Hoje a gente quer que você, queridos alunos, consigam analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico e social. Fechou. Bonito essa habilidade, Sim, né? sim. Top. Top. E aí a gente sabe que nosso aluno vai alcançar isso de letra. Muito bem. Vamos lá. Globalização e migrações. A partir do século XVI até pelo menos as primeiras décadas do século XX, os principais movimentos migratórios em escala transcontinental ocorriam da Europa para outras regiões do globo, sobretudo para a América, mas também para a África e Ásia. Hoje, vou mudar a cor aqui, Rogério, botar um roxinho. Um roxo, pode ser. Hoje, os fluxos migratórios internacionais mais importantes ocorrem, de certo modo, na direção... Olha aí, Rogério, na direção inversa. Hoje acontece aí dentro de um próprio país ou dentro de um mesmo continente. Isso. Então, ali naquela primeira parte, a gente consegue falar sobre esse fluxo no período do século XVI até o século XX, que a maior parte dele era transcontinental, né? Ou seja, ocorriam entre diferentes continentes da Terra, que Isso. pode ser chamado também no processo migratório de migração intercontinental, ou seja, entre continentes. E o próprio texto evidencia que era da Europa para o resto do mundo. Muito bem. É isso? Com E certeza. a direção inversa é agora do mundo para a Europa. Isso mesmo. Acontece, por exemplo, com o continente africano, Rogério. Muito bem. Aqueles problemas dos refugiados indo em direção à França, em direção à Alemanha, em direção à Grécia, em direção à Itália. Não é isso? Muito bem. E por que, professor, da Europa? É só lembrar do contexto histórico. A maior parte das metrópoles, né, estavam presentes dentro desse território do continente europeu. De lá que saíram os países que colonizaram o Brasil, colonizaram boa parte do continente africano,
Então, por isso que nesse período, boa parte desses fluxos eram da Europa para o mundo, como você falou. E a colonização da América, Isso não mesmo. é isso? Muito Quem bem. colonizou a América foram os europeus, Com certeza. os ingleses, franceses, os portugueses, aqui no caso do Brasil, e os espanhóis. Tudo que está aqui ao redor do Brasil era a Muito bem. Espanha. Muito bem. E É ainda isso? temos casos aí da Holanda, Holanda, né? Da França, né? França, exatamente. Movimentos migratórios globais. Fluxo de pessoas em 2017. Então a gente tem aqui, ó, o fluxo no passado é o que a gente acabou de falar, né? Essa situação, ó, era dos países norte para o sul. Esses países do norte representavam o quê? Essa questão aí Da Europa, né? da Europa, que seriam os países mais desenvolvidos. E os países do sul, os países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos. Então, lá no passado, a gente tinha esse fluxo da Europa, por exemplo, para a América, da Europa para a África, certo? Uhum. E atualmente a gente tem esse fluxo aí, ó, também, ó, de sul para sul, ou então de sul para norte, como a gente está observando também aqui nessa representação aqui desse gráfico pela opção da cor vermelha, né? Então a gente tem esse gráfico com o título Movimentos Migratórios Globais, com base no ano de 2017. Então, quanto por cento aí foram as migrações aí no sentido norte e sul? As pessoas saindo lá dos países desenvolvidos para os países menos desenvolvidos, professor Jorge? Puxa aí, ó, relaciona aí, ó. Vamos lá. E sim, e só lembrando que quando a gente fala de norte e sul, professor Jorge, essa linha aqui do Equador tem, por exemplo, a Oceania, que está aqui embaixo, que faz parte, né, do sul, mas é um país desenvolvido, né? Isso. Então é aquela linhazinha que já falamos, né, em aulas passadas, Aham. segunda, que parece a caminha de uma vaca, né? Isso. Então a gente tem aí a seguinte formação. Então, ó, norte e sul, apenas aí esse fluxo migratório aí de 14%, né, professor Jorge? Isso. 14 milhões aí a gente está vendo em pessoas, né? E quando a gente observa o roxo, ó, no sentido de migração entre norte e norte, que seriam o quê? Países desenvolvidos. A gente tem agora 57%. 57 milhões, que é, né, por cento, é milhões, né, de pessoas. No sentido sul-norte, as pessoas que estão lá nos países menos desenvolvidos, né? Vamos mudar aqui a cor, já. Vai lá, estão migrando. Do sul para o norte desenvolvido. Muito bem. Aí a gente tem quanto? Aí 97 milhões, certo, professor Jorge? É isso aí. E quando a gente fala da Não, migração... sul-norte é 89. 89, muito bem. Agora, quando a gente fala no sentido sul-sul, temos aí, ó, 97. Então, muitas das vezes, por conta dessa proximidade, né, por exemplo, que na América, os países, né, acabam migrando muito, né, por exemplo, lá da Bolívia para o Brasil, vamos colocar de uma região da cordilheira de menor desenvolvimento para um país também. Sim, lembrando que a sul-sul é toda a América, não é isso? América do Sul, e englobando inclusive países da América Central. Muito bem. É isso? Vamos estar nesse sul. É porque a gente está falando de desenvolvimento, né? Como a Isso. gente está falando, norte, país desenvolvido, sul em desenvolvimento, né? Perfeito, perfeito. Tranquilo, Tá professor certo, Jorge? tranquilo. Beleza. Alguma observação? A observação que eu falei agora é que a América Central está aqui, mas ele é do sul. Do sul. Porque, do sul subdesenvolvido. porque não é a linha do Equador que determina norte e sul desenvolvido e subdesenvolvido. Nesse caso, é uma outra linha imaginária. Que, inclusive, como você falou, vou apagar aqui, ó. Tenta melhorar esse meu... Bem aqui, eu vou desenhar. Bem aqui tem Austrália e Nova Zelândia. Muito Não é bem. isso? Aí a curva, Faz de outra cor, só para ter mais a vermelho. curva faz isso aqui, ó. Vem e busca isso aqui, ó. Então, assim, ó, vamos colocar. Geograficamente, quando a gente fala nesse sentido da localização, ela está abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul. Mas quando a gente fala de desenvolvimento, ela não pertence ao sul, à Austrália e Nova Zelândia. Ela pertence ao norte desenvolvido. Certo? Beleza. Tranquilo, professor? Tranquilo. Vamos lá. Então, o sentido desses fluxos é, em muitos casos, resultado do distanciamento cada vez maior entre a riqueza dos países desenvolvidos e a pobreza da parte da população dos demais países.
Aí a gente traz aqui para vocês aí acontecimentos que acabaram estimulando essas migrações internacionais nas últimas décadas. O ciclo recessivo da economia mundial da década de 80, a crise dos países socialistas de 80 a 90, as políticas neoliberais que, ao serem incorporadas pelos países subdesenvolvidos, fragilizaram as relações trabalhistas e retiram a proteção social. Outro acontecimento que estimulou as migrações internacionais foram as guerras no início do século XXI, como Iraque, Afeganistão, Irã, né, também podemos falar. E esses acontecimentos realmente não é a nível Brasil, né? É o panorama geral, a nível mundial. Por isso que a gente traz aí vários acontecimentos. Por exemplo, ó, o ciclo recessivo da economia mundial. A gente olhando aqui para a América Latina, vários países passaram por recessão econômica na década de 80. Então, com essa crise econômica, como aconteceu aqui no Brasil, a produção industrial ela caiu também. Então, esse fator acabou motivando, entendeu? Pessoas a buscar outras nações, outros países para melhorar suas condições de vida, né? Porque na década de 80, né, várias dificuldades aqui no caso do Brasil, as pessoas passaram, né, professor Jorge, como já falamos, que foi uma década perdida, onde o Brasil sofreu aí por consequência do grande desenvolvimento aí nos projetos de desenvolvimento do governo naquele período. Século XX, inovações intensificaram os fluxos migratórios e industriais. Então a gente tem aí ó, uma nova transformação dentro desse século XX, principalmente quando a gente fala de globalização, a partir da década de 90. Então, com esse avanço no campo tecnológico, com o avanço no campo dos meios de transporte, houve o quê? Um aumento desse fluxo migratório, que antes vamos colocar, acontecia por motivo de guerra, nesse caso, mas agora a gente tem essa facilidade do transporte que acaba favorecendo esse deslocamento de pessoas para diversas partes do mundo e também o deslocamento de indústrias, a partir dessas transformações no campo do transporte e também na questão aí das telecomunicações que marcam o processo da globalização. Beleza, então podemos dizer que essas inovações são principalmente inovações tecnológicas. Isso mesmo. É isso? Então aí a gente tem aí que o mundo aí com essa imagem, né? Que o mundo aí, ó, a partir dessas inovações, tornou-se um mundo bem mais conectado, representando o processo aí da globalização. Perfeito. Os países subdesenvolvidos começaram a atrair investimentos de empresas multinacionais. Olha só, os países subdesenvolvidos se tornam polo de atração de investimento de multinacionais, visando dinamizar sua economia, elevar a entrada de divisas, dinheiro, né, Rogério? Muito bem. E aumentar sua capacidade de produção de bens, geração de serviços e exportação de mercadorias. Mas, ou seja, no entanto, esses investimentos, de modo geral, não ampliaram significativamente a oferta de empregos, o que poderia reduzir o processo de emigração. Então a gente tem aí um texto que a gente consegue analisar dentro desse texto uma situação aí por conta da seguinte maneira. Vamos pensar o seguinte, professor Jorge. Tivemos aí as transformações no campo tecnológico, no campo industrial, a partir da década de 90, com o processo da globalização. Então, assim, essas transformações, esse acesso de melhoria, vamos aqui, diretor, esse acesso de melhoria, principalmente das nações subdesenvolvidas, começaram também algumas a ter acesso a essas transformações a partir da década de 90, não garantiu que esse aumento de oportunidade de emprego, até porque a gente começa a falar a partir desse período agora de uma nova dinâmica, de uma nova forma de produção. A partir de 90 a gente começa a ter várias empresas também a começar a passar pelo processo de automação da produção. Então, essa nova tecnologia,
que visa o aumento da produção, ela não conseguiu garantir também o aumento da oferta de trabalho dentro desse processo da globalização. Perfeito. Certo? Então é por isso que o texto fala que o trabalho não cresceu de uma maneira tão grande, apesar das chegadas das multinacionais. Nem todas as multinacionais precisavam de tantas pessoas, porque parte desse processo agora eram feitos por máquinas. E continua sendo hoje ainda mais, né? Mais, né? Ainda mais, muito bem. Vamos lá? Olha só, Rogério, então, esses investimentos, você acabou de falar, não ampliaram a oferta de empregos, o que poderia reduzir o processo de emigração, que é a saída. Nossa aula é sobre globalização e imigração. Então, assim, as pessoas saíram lá na década de 80, por quê aqui do Brasil? Porque falamos há pouco para vocês, como aqui, diretor, que essa galera estava buscando uma melhor condição de vida, já que o Brasil estava passando por esse momento de crise econômica, né? Professor Jorge, altas inflações, como você já falou em aulas anteriores, do segundo ano também, essa galera está com a gente. Então, olha só, durante esse período, a opção era deixar o Brasil mesmo e buscar principalmente a Europa em busca aí de melhores condições de vida e também a América do Norte, Estados Unidos. Exatamente. E por muito tempo, e ainda é um polo de atração. Isso mesmo. Estados Unidos, Canadá, principalmente os Estados Unidos. Né? Muito bem. Beleza, vamos lá no quadro. Bora. Avançando, vamos lá, presta atenção, mais informações. Então, os principais fatores que proporcionam a dinâmica migratória. Desigualdade socioeconômica, o desemprego estrutural e conjuntural. Isso vai fazer com que as pessoas excluídas procurem novas possibilidades. Com certeza. É isso, Rogério? Com certeza. E aí, professor Jorge, eu lembrei o seguinte, a gente fala muito sobre a questão do desemprego estrutural, esse de conjuntural, que o conjuntural é recessão econômica, é crise de um país ou a nível mundial, e o estrutural é o desemprego aí, principalmente por conta da automação da produção. Mas a gente também pode, de certa forma, falar sobre a questão da inovação tecnológica, que também contribui para gerar o desemprego, como já falamos também aqui em aulas anteriores, onde a gente fala que a partir do surgimento de novas tecnologias, eu lembro que uma aula dessa você falou sobre a datilografia. Então, pessoas que antes tinham essa profissão, hoje já não tem mais essa profissão. Então, nem existe. Nem existe. Eles precisavam o quê? Eles precisaram se atualizar com a informática, então, e muitos não conseguem acompanhar esse processo de transformação das inovações tecnológicas. E com isso gera também desemprego nessa estrutura aí, como a gente está falando de desemprego estrutural. Exatamente. Telefonista não existe mais. Com certeza. Então Muito a gente bem. consegue observar. Então os fatores que acabam contribuindo aí para essa dinâmica migratória, desigualdade socioeconômica até hoje. E quando essas pessoas saem do seu país que enfrenta esses problemas, eles não querem ir para um país subdesenvolvido. Geralmente eles procuram o quê? Países de maior desenvolvimento, onde eles possam ter uma melhor qualidade de vida. Então, nós temos aí as migrações internacionais, Que são os deslocamentos populacionais e fazem parte da história da própria humanidade. Beleza, galera? Então, professor, então quer dizer que já existiam países? Não se preocupe com países quando se fala da história da humanidade. Estamos falando de um tempo muito remoto em relação às localidades, às distâncias. Com certeza. Tendo sido responsáveis pela formação dos diversos povos e, em certa medida, dos próprios elementos culturais que os caracterizaram. É verdade, isso aí é interessante porque vários povos, nessas migrações internacionais desse passado distante, deu origem, inclusive, a vários idiomas. Com certeza. Como o português, que vem do latim, o tal do latim romance, né, romântico. Então, esse latim que nasce, tem o clássico e tem o vulgar. Nós fazemos parte do vulgar. Nós somos da parte do latim que está relacionado à França, que é perto ali da Itália, que também influenciou a Itália, Portugal e Espanha.
mas para isso povos tiveram que vir de outros lugares do mundo a habitar a Europa. Isso mesmo. É isso, inclusive árabes. Com certeza. E quando falando de migrações, e como está falando aí, ó, fala o seguinte, ó, tendo sido responsável pela formação, a gente tem que lembrar que esses deslocamentos não eram intensos, né, como assim, a Isso. velocidade era A velocidade era muito lenta, né? muito lenta, e as pessoas, para chegar a um determinado local, era um grande desafio. Um grande desafio. Porque imagine só, aqui no Brasil, a colonização, né, pelos portugueses, né, quando a gente fala das caravelas, eram 2 meses para poder chegar aqui no Brasil. E quando a gente também fala desse deslocamento da história da humanidade, isso a gente está falando de séculos. Porque eles não estão caminhando, eles estão explorando, chegando em novos lugares e se fixando. Isso mesmo. Não é isso? Muito e aí bem. depois daquele lugar, outros vão para outros lugares e assim os povos foram se misturando. Com certeza. Beleza? Isso mesmo. Inclusive misturando elementos culturais e linguísticos. Fechou. Beleza, Rogério? Beleza, professor? Então tá aí, ó, migrações internacionais na atualidade. Rogério, tu já fez algum tipo de migração por causa de estudo? Ó, viajar assim a estudo só para alguns congressos, assim, né? Isso. Questão de uma semana, né? Que já fiz, assim. Mas trabalho trabalhei numa determinada cidade, que realmente eu mudei da minha cidade, natal, pelo trabalho. Aham. Então, Rogério, somos dois, ó, eu e tu aqui, ó. Eu também mudei de cidade por causa de trabalho. Muito bem. Eu fui chamado no concurso e tive que ir para Ariquemes. É isso? Eu trabalhei lá em Ariquemes, na Seduc. Isso mesmo. Então, as pessoas migram por questão de trabalho. Tem pessoas que migram de uma forma pendular. Não é isso? Aquela Muito migração bem. que vai e volta por causa de estudo. Quando eu fiz minha pós-graduação lá em Minas, lá em Lavras, em Minas Gerais. Muito bem. Beleza? Tem pessoas que migram por questão de desastres naturais. Isso mesmo. Não é isso? Terremotos, vulcões, deslizamentos de terra, secas, intensas, tudo isso é desastre, né? Inclusive, por exemplo, a história do primeiro ciclo da borracha aqui no estádio Rondônia, né? Isso mesmo. O pessoal veio lá do Nordeste, uma grande seca teve, Com certeza. e pessoas foram designadas para vir trabalhar aqui. Olha só, perseguições políticas e religiosas, isso também acontece demais. Não é nosso caso aqui no nosso querido Brasil. No entanto, temos problemas seríssimos de religião Com certeza. mundo afora, Rogério. Essas questões, principalmente políticas, por dentro hoje do mundo árabe, que nós temos vários governos aí ditatoriais, isso acaba contribuindo muito para gerar o fluxo, né? A saída de pessoas, realmente. E essas pessoas, muitas das vezes, são forçadas. E elas não são nem classificadas como migrantes, são classificadas, muitas das vezes, como refugiados, porque não migraram por qualquer motivo, mas Exatamente. certamente forçadas. Isso. Como em guerras também, outro motivo. Que essa aqui é o principal que dá a característica de refugiado Isso para os mesmo. cidadãos que estão indo embora daquele país. Muito bem. Então, professor Jorge, nós temos vários fatores que a gente está apresentando aí em relação às migrações internacionais. Mas esse aqui é o importante, né? Com Frisar, né? certeza. Os econômicos são os principais motivadores das migrações internacionais Muito e até bem. mesmo as nacionais. Com certeza. Como, por exemplo, pessoas saindo de Belém para Manaus, atrás de emprego, saindo de Porto Velho, de Rondônia para Manaus. É um polo de atração, Manaus. Com certeza. Falando da nossa situação regional. Regional. Ali, São Paulo, uma galera muito grande saindo do Nordeste indo em direção. Isso mesmo. Era um fluxo migratório muito intenso. Com certeza. Por muito tempo, o pessoal do Nordeste indo para São Paulo. É isso? Isso. Vamos lá. Mais alguma observação? Não, tranquilo. Beleza. De onde são os imigrantes? Então, dizemos que saem os imigrantes. Se é imigrante, é saída, né? Isso. Sair, toda vez que a gente falar de lembra de saída, né? E entrada. Então, país com maior imigração em relação a 2017. Essa informação foi publicada pela ONU, né? E em 2019. Vamos lá. Pela BBC, né?
em 2019, mas é referente ao ano de 2017. Então, Bósnia, a gente tem aí com maior percentual, né, professor Jorge, de imigração. Segunda posição, Cabo Verde, Albânia, Geórgia, Portugal, Bulgária, Polônia, México, Marrocos e Reino Unido. Então, se a gente observar, são países que enfrentam problemas ali, né, professor Jorge? Na Europa também e países africanos. Podemos também falar da própria Ucrânia. Ucrânia, né? A Ucrânia também está tendo uma galera ali de refugiados, né, que estão fugindo da guerra. Inclusive, já tem refugiados que o Brasil já... Não, traz aí, a gente vai... Já tem até professores trabalhando na Universidade do Rio Grande do Sul, lá da Ucrânia. Exatamente. Vi uma reportagem recente sobre eles. Então, a gente tem aí, ó, quem mais recebeu imigrantes. Você está falando de imigração, agora é a entrada. Né? Qual que foram os países que receberam mais imigrantes? Nós temos aí na primeira colocação, com base no ano de 2017, Estados Unidos. Olha, é interessante que você falou, desculpa, tá, Rogério, cortar você, mas olha só, quem mais recebeu imigrantes, porque se está recebendo, é porque este aqui está entrando no país, então é um I maiúsculo. Não é possível, por exemplo, quem mais recebeu imigrantes. Como assim imigrantes? Ele está saindo. Muito bem. É isso? Boa observação. Então, os Estados Unidos na casa de 1 milhão, né, professor Jorge? Com base em 2017. Alemanha, 860 mil. E aí nós temos aí quem mais? Turquia, Reino Unido, Espanha, Canadá, França, Austrália. Se a gente analisar, né, a gente consegue observar o quê? Chegar naquele ponto comum que declaramos há pouco sobre que a maior parte dos fatores hoje que levam à imigração são fatores econômicos. E a prova disso é que esses países são de maior desenvolvimento. As pessoas procuram esses países não é por acaso. Procuram porque esses países têm mais condições de, vamos colocar, econômica e também para poder ofertar uma qualidade de vida melhor. Beleza. Migrações por motivos econômicos. Ei, acorda. Acorda, vamos lá. Fique esperto. Não estou falando da corda que vai segurar você, não. É para te acordar mesmo. Parar esse sono aí. O tempo urge. Muito bem. Aqueles que migram por razões econômicas dirigem-se principalmente para países ricos ou mais desenvolvidos que os de origem. Após as guerras mundiais, né, a primeira e a segunda, os países europeus, principalmente a Alemanha, França, Reino Unido, estimularam a imigração de mão de obra barata, oriunda daqui, dos países subdesenvolvidos, Rogério. Muito bem. É isso? Então, galera, a migração por motivos econômicos geralmente, e a intensidade desse fluxo é de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos. Muito bem. Apesar de ter esses fluxos, às vezes, quando a gente tem 2 países do sul que são subdesenvolvidos, mas assim, quando a gente fala de melhoria de vida, geralmente eles procuram, né, o país de maior desenvolvimento, que esse caso aí que você falou é desenvolvido. Atualmente, esses mesmos países fazem inúmeras restrições, esses países desenvolvidos. Eles fazem inúmeras restrições. Restrições a quê? A entrada de imigrantes. Muito bem. Sem, contudo, conseguir evitar este movimento migratório. Muito bem. Os imigrantes continuam atravessando as fronteiras. Se está atravessando as fronteiras, Rogério, isso subentende-se que a maioria das vezes é de forma ilegal, como é ali do México para os Estados Unidos. Muito bem, isso mesmo. É isso? Sobretudo de forma ilegal e sob o risco de deportação. Deportar alguém é pegar esse menino, vem cá, você entrou aqui por quê? Se eu não te chamei. Isso mesmo. Você vai voltar para sua casa, não estou nem aí. Deixa eu ficar aqui, por favor. Não, se você falar mais uma coisa, eu vou te botar no cilindrão. Oh, que medo, agora eu fiquei com medo. Então, isso é ser deportado. E muitas vezes são realmente, sim, do jeito que eu estou falando, maltratados mesmo. Isso mesmo, né? É isso, humilhados.
Que acaba sendo triste, né? É triste. Triste porque essa pessoa migrou, porque muitas das vezes seu país não está em uma condição tão favorável e ele está em busca de uma melhoria de vida. Pois é. Em quase todos os países desenvolvidos, são encontrados grupos políticos de extrema direita, contrários à entrada de imigrantes. Então é uma questão, tem até questão política no meio aí. Nem todos são favoráveis. Exatamente. Porque às vezes fala o seguinte, dá pra gente analisar e pensar o seguinte, ó. Eles na verdade pensam assim, né? Entrando mais pessoas no meu país, às vezes não só os representantes políticos, mas a própria população que está ligada também à política fala, não é interessante a entrada desses imigrantes legais no meu país, porque vai tomar o emprego do cidadão desse determinado país. Isso. Tem toda essa situação. Ou então, esses vindo para cá é um bando de marginal. Preconceito. Aí é xenofobia. Xenofobia, muito bem. Que a gente ainda vai verificar a xenofobia nessas aulas de migrações, mas aí a gente já está antecipando, né? Antecipando porque o próprio texto Já faz tá menção, falando, né? Faz menção de uma forma subentendida. Isso mesmo. Ok? Mais de 5 mil imigrantes ilegal em 24 horas. Olha que imagem. Essas pessoas aqui não estão tomando banho no rio porque tá achando, no mar porque está achando legal, não. Estão ali querendo entrar no navio. Isso mesmo. Olha só que absurdo. A gente verifica aí para onde? Aí na fronteira da União Europeia, para entrar nos países que fazem parte da UE. E a principal rota dentro da Europa é o mar Mediterrâneo, principalmente de pessoas que estão saindo ali da região do oeste da Ásia e também lá do norte da África, que é a porta de entrada para o continente europeu. A migração para países desenvolvidos atinge, em sua maior parte, a população de renda média dos países subdesenvolvidos ou emergentes. No início do século XXI, os mais de 2 milhões de brasileiros que viviam no exterior pertenciam, sobretudo, a quem? A classe média e média baixa. Não são pessoas totalmente pobres, Rogério, e também não são pessoas ricas. Isso mesmo, porque não é todo mundo que consegue migrar, porque aquela pessoa que vive em extrema pobreza ou na situação de pobreza nem sempre vai ter um recurso para comprar uma passagem, para pagar uma embarcação. E até a imigração ilegal, muitas das vezes, é preciso pagar, né, professor Jorge? Exatamente. Por exemplo, ali para os Estados Unidos, né, tem um tal dos coiotes, né? Isso mesmo. Que, entre aspas, conhece o caminho para levar as pessoas para os Estados Unidos. E muitas ficam pelo caminho e morrem. Como já vimos várias vezes isso na televisão. Verdade. Barreiras e incentivos aos imigrantes. A intensificação das migrações internacionais das últimas décadas coincidiu com transformações que tornaram o mercado de trabalho mais restritivo e seletivo no mundo desenvolvido. A gente agora está falando aí de um outro contexto, né, nesse processo migratório. Há, no entanto, muitos países desenvolvidos que desejam e até estimulam determinados imigrantes. No geral, são aqueles cuja especialização profissional supre carências específicas de mão de obra no país. Então, se ele supre carência de mão de obra no país, subentende-se, Rogério, que estamos falando de um país onde a população está envelhecendo. Não é isso? Não tem mão de obra. Muito bem. E aí, o que ela, além de estar envelhecendo, né, tem essa situação que ela acaba exigindo aí mais do imigrante, principalmente pela qualificação profissional. Então, vamos colocar, existe aí um filtro, né, na seleção dessa galera para poder entrar em um determinado país, e eles preferem o quê? Profissional com mão de obra especializada. Que aí a gente tem a famosa fuga de cérebros, ou migração de cérebros, que é a migração de profissionais altamente qualificados que deixam seu país de origem e muitas das vezes recebem oferta de um país desenvolvido e começam a trabalhar porque o cara tem qualificação. Eu não acredito nisso, não. Você está falando a verdade? Com certeza. Você está falando a verdade? Pura verdade. Sério mesmo? É a chamada fuga de cérebro. E será que os alunos vão acreditar em ti?
Claro, eles Tu tem alguma informação a dar, por exemplo, existe fuga de cérebro no Brasil? Existe. Temos vários profissionais do Brasil que às vezes deixam o Brasil e vão trabalhar dentro dos Estados Unidos, no Vale do Silício, que é um tecnopolo. É verdade. Ei, Rogério, ainda Ah. tem brasileiros cientistas que estão na NASA. Justamente. Temos aí no Japão, na China, então essa galera, o Brasil temos profissionais qualificados, que são referências a nível mundial, né? Exatamente. Referência a nível mundial. Inclusive, uma vez eu estava assistindo o Jô Soares, 11h30, aí uma geóloga da NASA falando sobre vulcões em outros planetas. E ela era brasileira. Só para você ver. Então, na NASA. Na NASA, então, representa o quê? Fuga de cérebro, migração, né, desses profissionais que muitas das vezes eles recebem oferta de países desenvolvidos e os países desenvolvidos, eles recebem realmente braço aberto essa galera altamente qualificada. Exatamente. Porque certamente esse país, galera, vai ganhar com esses profissionais altamente qualificados. Exatamente. Então, esse é um dos problemas de países subdesenvolvidos, por exemplo, também como a Índia. Tem uma fuga de cérebro muito grande Isso da mesmo. Índia. É isso. Tem profissionais da Índia que vêm para o Brasil. Muito É bem. isso, porque lá os salários são baixos. Com né? certeza. E lá tem uma gama de profissionais, um nível educacional até interessante. No entanto, essas pessoas que atingem esse alto nível de estudos, eles vão realmente para outros países, Isso aceitam ofertas. Com certeza. E aí isso chama-se fuga de cérebro. Muito bem. Então vamos lá, de olho na tela. Para a gente avançar, fica ligado aí nas informações. E aí nós temos cientista brasileiro no mundo. Olha, professor Jorge, ainda temos vários, principalmente aí na liderança lá nos Estados Unidos, mas temos na França, temos na Alemanha, na Irlanda, na Itália, Portugal, Hungria, Canadá, Reino Unido e Espanha. E aí a gente tem aí um gráfico, um infográfico que fala os principais países, né, com referente aí a 2015, e temos a evolução de 98, do ano 1998 a 2015. E a gente observa o quê? O aumento desse tipo migratório no Brasil. A pergunta é, e como é que fica o Brasil, Rogério? Responde aí. Como é que fica o Brasil nessa situação? Perde, né? Perde, porque aí a gente está perdendo o quê? Pensadores, cientistas que poderiam estar produzindo aqui, né, inovação e tecnologia. Para garantir o aumento da economia do país. Exatamente. Vamos lá. Aí nós temos aqui também brasileiros em fuga, saída de profissionais qualificados para os Estados Unidos. Então a gente tem motivos para sair, declarações anuais de saída definitiva do Brasil. A gente consegue observar essa evolução em 2011 até 2017. A gente tem aí a questão, os motivos da saída, por alguns. A segurança me levou a deixar o Brasil. Geralmente gente rica, né? A instabilidade política também, né? Pessoa que tem um poder maior. Baixa qualidade de vida, instabilidade econômica, possibilidade de oferecer um futuro melhor para meus filhos, cultura, problemas na educação, transferência ou oportunidade de emprego em outras áreas, também são motivos que levam essas pessoas e levaram a brasileiros a deixar o país. E apenas queria algo diferente, ou falta de segurança jurídica e também a questão da infraestrutura. Então você consegue verificar a escolaridade no ano de 2013, 2014, a gente tem aqui 46%, né, por cento superior completo, foram os que mais migraram, e aí sem curso superior, a minoria, doutor e mestre com 23%. Então a gente consegue verificar, né, professor Jorge, o percentual dessas pessoas que deixaram o Brasil durante 2015. Vamos lá. E temos os refugiados, falando que segundo a Convenção de Genebra de 51, toda pessoa que em razão de fundados temores de perseguição devido à sua raça, devido à sua religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora do seu país de origem. Por causa dos ditos temores, não podem ou não querem regressar a ele. Então, se sentiram ameaçados e deixaram o país, foram buscar uma melhor segurança em outra nação. Não é, professor Jorge? Exatamente. Temos aqui os principais países de origem dos refugiados, de origem, de onde que saíram, né, professor Jorge? Maior parte aí desse refugiado com base no ano 2017. Temos aí informações aí, da Síria, né,
A gente consegue observar essa grande quantidade de refugiados e a gente tem a legenda: refugiados no exterior e refugiados internos, dentro do próprio país, né? Então, a Síria lidera como uma grande área, né, vamos colocar aqui, emissora de refugiados aí para o mundo. Na segunda posição, nós temos Afeganistão, depois Sudão do Sul, Mianmar, Somália e Sudão. Só relembrando, né, Rogério, que a Ucrânia hoje é o país que mais tem refugiado no mundo. Isso aí, ó. E a gente consegue observar o que, professor Jorge? Países aqui lá da Ásia, a maior parte deles, e também a gente observa aqui África. Muito bem. Falamos aí sobre o Oriente Médio, é a região de origem que tem contribuído para o maior número de refugiados em direção a países da União Europeia. E o Oriente Médio, ó, a gente consegue observar aquela região onde tem Afeganistão, onde tem vários países, além do Oriente Médio também, esses países aqui do norte da África, nem sempre do norte da África, mas também da região central, que vão para o norte da África e migram aí para cidades europeias, países europeus, da União Europeia, como França, como Itália, como a Grécia. E o meio da rota principal desse processo migratório, a gente tem aqui o Mar Mediterrâneo, a rota do processo migratório. E países que mais receberam refugiados, professor Jorge? Turquia, muito bem, Paquistão, Uganda, Líbano, Irã, Alemanha, Bangladesh, Sudão, Etiópia e Jordânia. E para finalizar, os refugiados migram em busca de segurança, proteção, liberdade e de melhores condições de vida no país que as escolheu. Isso aí. É isso, Rogério? Fechou. Então, galera, fica ligado que a gente volta já já, né, professor Jorge, para fazer a revisão. Valeu, tchau. Tchau.